Boa noite, graça e paz. Sem mais delongas, vamos para a palavra? Vamos? Abra aí a sua Bíblia, Mateus 26. Deixa para o final, vamos para a palavra. Se vocês insistirem mais um pouquinho, então tá bom, gente, vamos lá. Queria apresentar para vocês, por favor, minha digníssima Jennifer. Fique de pé, por favor. Vire para a igreja. Olha aí, ó, avivamento. Enquanto há vida, há esperança, meu amigo. Como diz o profeta Dimas, ela está na terra. Tem que ter esperança mesmo, na fé. Oi? Eu ouvi um casa logo? Foi isso? Quem falou? Ah, tá. Meu líder falou, então é sim, amém, gente. Deixa que o Senhor vai fazer, amém? Mas, aproveitando isso, como eu disse em outras semanas aqui, no lugar da obediência, todas as coisas são favoráveis. Eu conheci a Jennifer justamente quando eu ouvi a voz de Deus, fui para o lugar da obediência. E o Senhor, Ele não foi só favorável nessa área da minha vida, mas aquilo que eu vou compartilhar aqui com os irmãos, dentro desse texto, dentro de tudo que foi falado durante os louvores, a voz profética. Então, eu creio que hoje, nessa noite, é uma noite favorável para o Senhor continuar fazendo mais e mais e mais no nosso meio aqui. Amém? Então, se você abriu em Mateus 26, a partir do 1 até o 13, vamos ler. E diz assim... Não, vou esperar você, desculpa. Isso. Inicia-se um texto. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então Jesus aqui, ele tinha acabado de pregar o seu maior sermão em Mateus 24. Depois ele prega Mateus 25. E ele chega no momento aqui da Páscoa, a última Páscoa antes da crucificação do nosso Senhor. E é muito interessante a gente notar que Jesus ele morre justamente nesse período, e não é à toa. E hoje nós cearemos aqui. E já tem algo muito importante que você precisa saber, que na primeira Páscoa, o povo celebrou uma libertação
e um juízo. Porque se você for ler lá em Êxodo 12, quando o Senhor ele estabelece a Páscoa, ele estava querendo dizer para o povo: olha, vocês vão se juntar em uma casa, vocês vão pegar um cordeiro e vocês vão comer a Páscoa, mas não de qualquer jeito. Vocês que terão que fazer deste modo, cajado na mão. Vocês vão enrolar o vestido de vocês, amarrando, e vocês vão comer apressadamente. E ele diz no final: eu sou o Senhor. E você sabe o contexto ali das pragas, e na última praga, o espírito da morte passou sobre todo o Egito. Aqueles que mataram um cordeiro e colocaram sobre os umbrais da porta, esses tiveram redenção. E logo após isso, eles saíram em fuga, em transição para um novo mover de Deus na vida deles. Então, Jesus, ele morre nesse período, querendo nos dizer o seguinte: a primeira grande redenção do meu povo, que ficou no passado, foi grandiosa, mas ainda haverá uma grande redenção e um novo êxodo, não para uma terra prometida, mas para um encontro com o próprio Cordeiro. Então hoje nós estamos vivendo um momento de transição, assim como os irmãos lá do passado, com um senso de urgência, comeram aquela Páscoa. Nós também hoje, nós devemos tomar para si um senso de urgência também, porque nós estamos passando por uma transição. Assim como aqueles irmãos foram perseguidos por Faraó, haverá um Faraó maior que irá nos perseguir também. E durante esse texto aqui, existe uma chave que você não vai encontrar em nenhum outro relato no Novo Testamento. Você pode pegar o relato de Pedro andando sobre as águas, e isso é maravilhoso. Eu não conheci nenhum outro nome, a não ser de Cristo que andou sobre as águas. Você pode pegar o testemunho da mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos sofria de uma hemorragia interna. E quando ela encontra Jesus, e ela toca no orlo do manto de Jesus, saiu virtude, poder do Senhor, e curou essa mulher. Mas você não vai encontrar o que Jesus diz nesse texto. No versículo 13, ele diz: em verdade lhes digo, aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para memória dela. O que Jesus queria trazer sobre esse texto aqui é que esta mulher e o que ela fez deveria ser imortalizado de geração a geração. Ele parece que coloca na mesma prateleira a pregação do evangelho e o testemunho dessa mulher. E eu queria falar nessa noite aqui sobre legado. Quando Jesus, ele fala isso sobre essa mulher, ele estava querendo dizer: igreja, vocês vão pregar o evangelho, haverão muitas conversões, mas conta para esses convertidos que existe um modo como eles devem viver. Olha para essa mulher, veja o que ela fez. Esse é o modelo de igreja dos últimos dias. Então no texto você vê que ela entra em uma ceia, existiam os discípulos, e essa mulher, com um ato de devoção, ela para em frente ao Senhor, ela pega um vaso de alabastro, e ela quebra. Marcos vai dizer no mesmo texto, que ela quebra esse vaso de alabastro, e derrama sobre a cabeça de Jesus. Aqui em Mateus fala que ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Mas sendo que os discípulos se indignaram com o ato dessa mulher, dizendo que o ato dela seria um desperdício, porque esse perfume era o valor de 1 ano de trabalho. Mas deixa eu dizer algo aqui.
Todo ato radical de devoção ao Senhor, para muitos pode ser um desperdício, mas para um Senhor é uma semente geracional para dar continuidade àquilo que Ele começou. Então nós estamos sendo encorajados desde o início do culto, a entregar tudo, não reter nada, a sermos radicais com o Senhor em devoção. Eu acredito que hoje não existe tempo para meia devoção no nosso meio, porque ela é um retrato da igreja dos últimos dias. Por quê? Porque em Mateus 24, Jesus ele vai descrever os últimos dias. Versículo 12, ele abre um parênteses. Ele vai dizer: pela iniquidade se aumentar, o amor vai se esfriar. Versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, e o evangelho do reino será pregado, até que venha o fim. Então a gente vê que em Mateus 24, Jesus dá uma descrição dos últimos dias. Mateus 25, o que ele faz? Ele dá um manual para a igreja, sobre as parábolas, de como você deve levar a sua vida, de como você deve vivê-la. E no capítulo 26, logo no início, é o primeiro testemunho de uma mulher que se encontra com o Senhor. Mateus 24, a descrição dos últimos dias. 25, o manual de como se deve viver. 26, a prática. Essa mulher, ela se imortalizou com a devoção que ela derramou diante do Senhor. E Jesus disse: não, isso deve ser contado de geração a geração. Ela é o espelho da minha igreja que eu desejo dos últimos dias. Entrega tudo, não retém nada. Porque a gente vai encontrar no mundo o que é preciso para se fazer, para uma pessoa ser lembrada de geração em geração. Ela precisa conquistar pódios, ela precisa ganhar muitos prêmios de música, e a maioria desses ídolos que a gente tem no mundo não são exemplo de como que se deve viver. Tem princípios totalmente diferentes daquilo que a palavra diz. E essas referências influenciam uma geração inteira. Mas essa mulher, ela foi colocada como Jesus, como uma referência geracional até o seu retorno. Ela não ganhou um pódio, ela não teve milhões de seguidores no Instagram, ela não foi uma pregadora famosa. E ela não se ampliou ao padrão de aceitação do mundo, mas sim no de Deus. Então, dentro daquela ceia, aquele ato que ela teve, foi interpretado como desperdício. Desperdício é usar, gastar e perder algo sem propósito. Mas para Jesus foi uma rendição total. Padrão de entrega que deveria se perpetuar marcando gerações. Ela não deixou uma tradição, ela deixou um legado. Tradição é um ato de transmitir o conjunto de práticas, hábitos, crenças e costumes que se repetem. Mas nem sempre há verdade. Você pode repetir algo sem ter vida naquilo que você está repetindo. Mas o legado é o resultado, é a herança, é a marca duradoura que uma pessoa que deixa para o futuro. É o que permanece e serve de referência, inspiração e impacto para as próximas gerações. A gente pode ver 2 exemplos aqui que eu trouxe, de homens da história, que derramaram um perfume precioso diante do Senhor, e não foi um desperdício. Billy Graham, o evangelista das nações, que morreu em 2018, pregou para 210 milhões de pessoas. Muitos criticaram seus métodos, suas cruzadas e até a sua simplicidade teológica. Milhões conheceram a Jesus porque esse homem viveu uma única missão: proclamar o Evangelho. Reinhard Bonnke morreu em 2019. Ele teve uma visão, um mapa da África, e ele viu o sangue de Jesus lavando toda a África.
Ele foi criticado também por suas grandes cruzadas, por sua ousadia e por crer em milagres. Qual foi o resultado? Mais de 79 milhões de decisões por Cristo registradas. Uma geração inteira através desse homem. Uma geração de evangelistas foi levantada através dele. Então, não foi um desperdício. Foi um perfume derramado sobre Jesus. Assim como Maria, esses homens dedicaram o seu tempo, deram a sua juventude, deram o seu dinheiro, deram o seu futuro, deram suas vidas inteiras, como um perfume precioso derramado aos pés de Jesus. E assim Jesus, como disse para essa mulher, com toda certeza, Jesus disse para eles: nada de vocês, do que vocês fizerem em meu nome, foi desperdiçado. O legado dele ainda nos move em missões, evangelização, discipulado e avivamento. Então, se nós quisermos ver a Cristo como que essa mulher viu naquela ceia, nós devemos ter um coração quebrado diante dele. Porque Betânia significa lugar de pobreza. No lugar de pobreza, ela derramou algo caro. Ela fez aquilo que ninguém fez. Para os discípulos que já andavam com o mestre, foi um escândalo. Mas o que ela viu que eles não viram? E a pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite: nós queremos deixar uma tradição ou um legado para a nossa geração? Se você não sabe, o livro de Juízes, ele só existe porque a geração de Josué não depositou um legado para as próximas gerações. Cresceu-se uma geração que não conhecia o Senhor. Então o Senhor está trazendo uma responsabilidade para cada um de nós sobre um posicionamento radical. Nós só temos uma vida e ela não deve ser desperdiçada. Dentro dos nossos corações não pode haver espaço para outros ídolos, outros amores, a não ser o Senhor. Porque nós temos uma responsabilidade de depositar sobre a nossa geração um legado de fidelidade ao Senhor. Um dia, enquanto eu estava na Jocum, na África do Sul, eu estava caminhando em frente ao templo, e eu olhei muitas árvores bonitas, e os passarinhos passando, pegando galhos e indo embora, e voltando. E eu olhei para o chão, eu vi um fruto, e eu peguei esse fruto e eu quebrei o fruto, e eu olhei para dentro dele, tinha uma pequena semente, e eu senti o Senhor ministrar ao meu coração: tudo aquilo que você está vendo ao seu redor, aonde você está vendo passarinhos cantando, passando para lá e para cá com um graveto em seus bicos, para construir um lugar de habitação para a sua geração. Isso só foi possível porque muitas sementes morreram, para que essas árvores ficassem de pé. Então o Senhor lhe ministrou, dentro da sua palavra, o mestre dizendo: se o grão de trigo não morrer, permanece só, mas se morrer, gera muito fruto. Então essa mulher, dentro desse contexto aqui que nós lemos, ela foi uma semente que morreu. E o Senhor fez dela um padrão de como que nós devemos nos mover, de como nós devemos viver em nossos dias. A passagem de legado para gerações, de geração em geração, ela está descrita em toda a Bíblia. Você vê o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, 12, dizendo para Timóteo: não despreze a tua mocidade, torna-se exemplo na palavra, procedimento, amor e fé, e pureza. Quando ele diz de ser exemplo, ele está querendo dizer:
cause um hematoma nas pessoas. Gere uma marca com a sua devoção. E não despreze a sua juventude. Não se menospreze por isso. Apenas viva uma vida sendo um exemplo. Sendo assim, a sua vida marcará a sua próxima geração. E mais tarde, ele vai dizer: Timóteo, eu recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e agora habita em você. A fé verdadeira e não fingida passou por uma mulher, que foi sua avó, passou por sua mãe, e passou a habitar em Timóteo. Então a gente vê que a fé verdadeira foi passada de geração a geração. Eu faço uma pergunta para nós: qual é o perigo de nós não vivermos como um vaso quebrado diante do Senhor, como uma vida derramada diante do Senhor? O perigo é que a nossa próxima geração pode se tornar tão vulnerável aos prazeres do mundo e às falsas doutrinas, se nós não passarmos um legado de uma fé verdadeira para eles. A gente pode ver isso no livro de Samuel, quando houve o sacerdote Eli. A Bíblia vai dizer que os seus filhos, Ofni e Finéias, desprezaram o Senhor, desprezaram as ofertas dentro do templo. E o que isso trouxe para a nação? Desprezo ao sagrado. Eles foram para a guerra sem a bênção de Deus. Eli foi um homem passivo à voz de Deus, não repreendeu a sua geração. A arca de Deus foi roubada. E o que o Senhor fez? Levantou uma outra geração. Enquanto havia um desprezo na casa do Senhor, existia uma mulher, que quando perguntada por Eli, por que ela estava daquele jeito dentro do templo, e Eli pergunta para ela, pensando que se ela estivesse embriagada, e ela disse: não estou embriagada, a minha alma apenas está derramada diante do Senhor. Enquanto havia um desprezo ao sagrado, um desprezo à palavra, havia uma mulher que estava derramando a sua alma diante de Deus. Qual foi a consequência disso? A geração de Eli foi cortada, a geração de Samuel foi levantada e a voz de Deus voltou a falar entre o povo. Porque enquanto Samuel crescia, o texto vai dizer que a voz de Deus era rara naqueles dias. Que o Senhor nos guarde de decretar sobre nós que a palavra de Deus seja rara nas nossas vidas. Assim como no tempo de Samuel, conectada com o texto de Mateus, o verbo derramar significa entregar totalmente, derramar sem medir, entregar algo precioso sem guardar nada. A mulher, ela não pingou um perfume em Jesus. Ela quebrou o vaso e derramou tudo sobre Jesus. Assim como Ana em Samuel, ela não dedicou apenas alguns dias de Samuel, ela dedicou todos os dias de Samuel. Ou seja, as duas não retiveram nada para si. Isso mostra entrega total, amor total, devoção total, sacrifício total. Se quisermos deixarmos um legado em nossa geração, nós precisamos hoje derramar aquilo que ainda está retido em nós, diante do Senhor. E eu te faço uma pergunta: quem foi essa mulher que derramou sobre Jesus um perfume muito caro?
Alguém sabe me dizer? João, ele vai identificar essa mulher como Maria de Betânia. Aquela daquele texto de Lucas, que Jesus ele entra na casa dos 3 irmãos, enquanto Marta estava agitada de um lado para o outro, existia uma mulher que estava aos pés de Jesus, ouvindo a voz dele. Para ela, naquele momento, a coisa mais preciosa era a voz de Cristo. Então, essa mulher, ela só pôde enxergar valor em Mateus 26, porque ela antes estava aos pés de Cristo, ouvindo a sua voz. O valor dela, o valor da sua alma não estava em um perfume caro, não estava em um frasco caro. O valor dela estava naquele que estava na frente dela. O ato dela ungir a Jesus na cabeça, isso estava sendo muito claro para Mateus, que ela estava reconhecendo Jesus como seu Messias. Porque no Velho Testamento, somente os reis eram ungidos na cabeça. Então ela estava dizendo com um grito público: eu estou derramando a minha vida diante do meu rei. Enquanto que João, ele vai registrar que esse ato de derramar sobre Jesus um óleo, e ela se abaixa e vai até os pés de Jesus, enxugar os seus pés com os seus cabelos. Para João, aquele ato de ela enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, estava mostrando que ela era uma mulher quebrantada e humilde, de se prostrar diante do Senhor, como devoção total. E eu te faço outra pergunta: quem eram aqueles que desprezaram o ato dessa mulher? O apóstolo João vai identificar um homem, Judas, aquele que traiu o Senhor, porque ele era ladrão. Enquanto que Maria remiu o tempo, aproveitou a oportunidade, ela derramou um perfume que seria um salário de 1 ano. Judas aproveitou também a oportunidade, ele vendeu a Jesus por um preço de 1 mês de trabalho escravo, 30 moedas. Enquanto uma mulher valorizou aquele que estava na frente dela, o outro desprezou. Então nós vemos o retrato de uma sociedade do fim dos tempos: aqueles que irão valorizar a presença e aqueles que irão desprezar a presença. Em toda a Bíblia a gente vai ver contrastes de como que se deve viver. Enquanto que nos dias de Noé a gente vê um padrão, Noé sendo um padrão e a sua geração sendo o oposto ao seu padrão. A gente vai ver isso na Bíblia inteira. E nesse caso aqui, Judas era a oposição de viver uma vida como aquela mulher viveu, Maria de Betânia. Meu irmão, Jesus ele percorria Israel de cima a baixo, mas só existia um lugar onde Jesus encontrava descanso. O lugar certo onde Jesus deveria encontrar descanso não era em Betânia, deveria ser Jerusalém, o lugar do templo. Mas ele encontrava naquele lugar uma falsa devoção. E aonde ele encontrava descanso para morar e habitar? No lugar onde os seus amigos moravam, em Betânia. No lugar aonde significava um lugar de pobreza, havia derramar de alma. Ele encontrava amigos para descansar. Eu acredito que nessa noite o Senhor está procurando amigos para descansar a sua presença. Eu acredito que hoje o Senhor está nos levando a um lugar mais profundo de devoção a Ele. Eu acredito que hoje você pode experimentar uma vida mais profunda no Espírito.
porque nós precisamos de um derramar poderoso do Espírito Santo. Está disponível uma vida mais profunda com Ele. A gente não pode desprezar as verdades contidas nas Escrituras que estão disponíveis a nós. Mas qual é o problema? Muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida embriagados com muitas coisas. E a embriaguez pode tirar a nossa sensibilidade. Em Levítico 10, Nadab e Abiú entraram no templo, filhos de Arão, foram oferecer um fogo, e era um fogo estranho. Qual foi a sentença de Deus? Um fogo saiu do altar e consumiu os dois. O que o Senhor fez depois disso? Chamou os sacerdotes e falou: olha, vocês não vão mais tomar vinho antes de entrarem no lugar de ministração. O que isso traz de entendimento? Que antes deles entrarem no lugar da presença, eles se embriagaram. Foram incapazes de serem sábios, de atenderem às instruções de como que se deve viver e ministrar ao Senhor. O apóstolo Paulo, não diferente, ele vai nos ensinar em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho, em que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se nós quisermos nos embriagar, por favor, meu amigo, gaste a sua vida se embriagando do Espírito Santo. Gaste a sua vida se embriagando do Espírito Santo. Porque se nós nos embriagarmos da presença do Senhor, o Senhor vai encontrar um descanso no nosso meio. E esse lugar será afetado pela glória do Senhor. O Senhor ele vai continuar perpetuando o seu plano. Meus irmãos, lendo as Escrituras, entendendo um pouco mais sobre geração e geração, Deus leva muito a sério isso. A gente vai ver que, desde que o mundo é mundo, existe uma guerra geracional. Lá em Gênesis 3, o Senhor ele vai dizer para o diabo: a semente dessa mulher e a tua semente estarão em guerra. Gênesis 4, Caim mata Abel. Mas Deus tem um plano. E o que ele fez após isso? O texto vai dizer que Deus faz gerar em Eva Sete e colocou no lugar de Abel. E na genealogia de Sete, a gente vai ver Noé. E Noé gera Cã, Sem e Jafé. Quem foi o filho amaldiçoado por Noé? Cã. Na geração de Cã, nasce um homem chamado Nimrod. E esse homem, ele funda uma cidade chamada Babilônia. E a gente sabe o que significa Babilônia, né? A gente sabe que no final dos tempos, Babilônia será derrubada. Então, pelo amor de Deus, nós devemos nos guardar, nos enchendo do Espírito Santo, para não cairmos na tentação de sermos levados por Babilônia. Porque a Babilônia seduz o mundo. A Babilônia espiritual seduz e embriaga o mundo. E muitos daqueles que estavam no nosso meio hoje estão, infelizmente, afogados na Babilônia da sedução, porque não vigiaram. É muito fácil a gente olhar para esse texto, amigos, e condenar Judas. Mas nós podemos vender Jesus por 30 moedas também. Quando colocamos a nossa esperança de vida na política e não em Cristo. Quando colocamos a nossa preferência em pregadores e não na palavra. Quando somos embriagados por entretenimento
e não pelo Espírito. Nós vendemos Jesus por 30 moedas de prata, quando não aceitamos a doutrina que vem da liderança, para nos doutrinar, para nos aperfeiçoar. Nós vendemos Jesus por 30 moedas de prata, quando deixamos de ter a fome dos primeiros dias, porque nós desprezamos o Senhor e o que Ele tem. Deus precisa intervir em nossa vida, meus irmãos. Irmão, já caminhando para o fim, o Senhor, Ele é tão zeloso quando Ele encontra corações realmente dispostos a se quebrar diante dEle. Há um tempo favorável para que haja uma intervenção na minha e na sua vida, quando não há orgulho. O Senhor, Ele conhece a nossa história. Eu disse no início aqui, que o livro de Juízes, ele só existiu porque uma geração não passou o conhecimento, a devoção para outra geração. E dentro desse texto, um texto, ele me salta aos olhos, e eu queria contar um testemunho pessoal aqui. Em Juízes 6, quando o povo de Deus clamou ao Senhor, porque eles estavam por 7 anos sendo escravos dos moabitas, e Deus chama um homem chamado Gideão, e ele era o menor do menor do menor do menor do menor do menor, e Deus escolheu esse homem para libertar Israel. Mas Deus, ele deu uma instrução muito desafiadora, e ele deveria confiar na voz que deu uma instrução para ele, porque ele quase morreu depois que ele fez isso. O Senhor, Ele falou para ele: você vai lá na casa do seu pai, você vai pegar um animal de 7 anos, e você vai derrubar todos os ídolos, e você vai erguer um altar a mim. O que eu quero trazer de entendimento nessa história era que para cada ano de rebelião, para cada ano de distância com o Senhor, para cada ano, e foram 7 anos, Deus já havia preparando um animal para o sacrifício, para trazer redenção para esse povo. 7 anos de escravidão, um animal de 7 anos para ser sacrificado, para que a comunhão com o Senhor voltasse para o meio do seu povo. Depois disso, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus encheu a Gideão, porque ele obedeceu uma voz, ele deu crédito a uma voz, e não com aquilo que poderia acontecer com ele. E eu disse aqui em outra noite, que o lugar da obediência traz para nós um tempo favorável na presença de Deus, intervenções divinas. Com um coração quebrantado, você é alvo dos olhos de Deus. Enquanto eu estava lá na África, eu cheguei em janeiro, e no dia 23 de fevereiro, eu caí em pornografia lá. Mas eu fui um homem que eu sempre lutei contra esse pecado. O pecado da imoralidade, da pornografia. E eu nunca fui um homem que me escondi diante desse pecado ou diante de um título. Você pode perguntar para o Fabinho, para o Damião, pastor Luciano, todas as vezes que eu tinha uma recaída, aonde eu não via mais saída, eu recorria para um deles, deixando de lado o meu título de evangelista, deixando de lado um orgulho, para me quebrantar diante deles, para pedir socorro. E eu sempre lutei com todas as minhas forças para vencer esse mal na minha vida. E quando foi no dia 23 de fevereiro, eu caí em pecado da pornografia, mas eu me indignei de tal forma, que eu jurei, eu fiz um voto de santidade para o Senhor. Eu falei: Senhor,
eu não posso estar caminhando na promessa, estando com o coração dividido. Eu coloco um basta hoje aqui nesse pecado, porque eu quero ser um homem inteiro. Eu quero ser um homem como essa mulher, que morreu para a sua geração, que morreu e encontrou valor no Senhor, não no prazer, no pecado. E pela graça de Deus, desde aquele dia o Senhor Ele colocou uma nova fome em meu coração. Por quê? Não porque eu sou bom, é graça de Deus, mas porque o Senhor Ele encontrou um coração disposto a morrer para si mesmo por causa da nossa geração. Porque eu não quero que aquilo que Deus começou em mim termine em mim. Eu quero que se perpetue pelas gerações. Então, meu irmão, o lugar secreto ganhou um novo significado. Porque no lugar secreto eu não encontrei um ministério, eu encontrei um homem. Eu encontrei um Deus que me salvou. E que Ele requer de mim uma extrema devoção. E se você tiver um coração quebrantado, Ele vai vir até você. Ele vai tocar em você. Deus fez em um dia aquilo que eu tentei por 11 anos. Porque eu me indignei com o meu pecado. E a minha oração era: Senhor, eu quero ser seu amigo. Eu quero andar contigo. Eu quero ser um homem que será conhecido como aquele que andou com o Senhor. Aquele que preparou uma geração a andar com o Senhor. Se Deus enxergar um desejo em você de ser quebrado, aquilo que você por muitos anos está tentando vencer, Deus pode fazer em uma noite. Ele fará algo novo. No lugar da obediência, existe favor de Deus. E eu quero concluir o ministério de louvor. Se quiser pode subir. Eu não sei quem vai vir aqui agora. Lendo um texto lá em 2 Reis, no capítulo 22, verso 8 e 11, diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Esse rei se chama Josias. O seu avô Manassés, ele levantou altares dentro da casa de Deus. Manassés sacrificava crianças. Quando Manassés morre, o seu filho Amon também andou no mesmo caminho de Manassés. Mas esse jovem rei que começou a reinar com 8 anos, não seguiu o padrão da sua geração. Irmãos, a gente pode estar dentro do templo, mas a palavra pode estar perdida. A gente pode ter ministério e a palavra de Deus pode estar perdida. Você pode ter um cargo, você pode ter 30 anos de caminhada com o Senhor, mas a palavra de Deus talvez possa estar perdida. Quando o sacerdote achou o livro da lei, o que é isso? A voz de Deus. O rei mandou trazer de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. O livro de Deus havia se perdido dentro do templo. O jovem rei trouxe de volta o lugar da palavra. E por incrível que pareça,
Hoje é o dia da Bíblia. E eu não sabia. Talvez hoje, meu irmão, se você tiver coragem de se quebrantar um pouco mais na presença do Rei, o Senhor Ele pode enxergar em nós corações quebrantados, para que a voz de Deus passe a ser a nossa segurança, a nossa confiança. A Bíblia ela vai dizer que o povo de Deus são como ovelhas. Nós somos ovelhas. A ovelha é o único animal no mundo que não tem defesa. A borboleta, quando ela fecha as asas, ela parece uma cobra. E uma coruja, quando ela abre. O camaleão, ele pode se camuflar. Mas a ovelha só tem uma segurança: a voz do pastor. Irmãos, talvez a palavra de Deus deva voltar a ser o centro do nosso meio. Aquela mulher, ela só quebrou o vaso e derramou sobre Cristo um unguento, porque ela tinha uma voz que preenchia todo o seu ser. A voz de Deus, cara. É a voz de Deus que vai determinar quem nós somos e para onde nós estamos indo. Queria convidar você a ficar de pé. Nós iremos louvar. Eu sei que teve um mover no início aqui, mas talvez o Senhor tenha um pouco mais para nós. Eu falei sobre legado aqui. Nós não podemos deixar com que aquilo que o Senhor começou em nós terminasse em nós. E talvez você, as suas gerações passadas, talvez tenham determinado quem você é hoje. Deixa eu te dizer, você não é rascunho da sua geração passada. Existe um novo de Deus para você. O rei Josias não seguiu o padrão do seu avô e nem do seu pai. Ele tomou uma decisão. Se tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida para Cristo, talvez hoje seja a sua noite de escolha. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e você queira hoje fazer um voto de reconciliação com o Senhor. Ou talvez você aqui hoje tenha uma jornada com Cristo, mas a palavra de Deus se encontra perdida na sua vida. Talvez você aqui hoje quer dizer para Deus: Deus, eu quero me quebrantar diante da sua presença, rasgar não as minhas vestes, mas o meu coração, porque eu quero deixar um legado para a minha geração e não uma tradição. Durante o louvor, eu queria te convidar a vir um pouco mais e cavar mais fundo na presença de Deus. Então vamos adorar o Senhor.